Quando um político começa a negar a ciência para tentar ganhar meia dúzia de votos de alguns malucos, você deve ficar preocupado. Sabe por quê? Porque esse político não está preocupado com você. O negacionismo da vacina é uma paranoia que não tem nenhum embasamento em lugar nenhum, mas inacreditavelmente ele funciona como se fosse uma cola que junta um monte de gente louca e irresponsável. E essa gente louca e irresponsável, quando tem mais de 16 anos, também vota. Sabe como é que é, né? E tem político que prefere ignorar a ciência, ou pelo menos fingir que ignora a ciência, para tentar beliscar um votinho dessa gente. Começou com alguns prefeitos lá de Santa Catarina achando que tem poder para não exigir vacina dos estudantes. Já já eu te explico por que eu estou dizendo que eles acham que tem esse poder. Depois deles, outros governadores já vieram com o mesmíssimo papo. E provavelmente nos próximos dias vai aparecer mais políticos falando a mesma coisa. Eles sabem que a coisa não funciona bem assim. Só que eles falam a si mesmo que é para fazer média com o eleitorado negacionista da ciência. E quem faz média com esse tipo de coisa, sabe qual é o nome, né? É gente com falta de escrúpulos. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República. Quero pedir para você engajar comigo, sentando o dedo no like, compartilhando esse conteúdo. Faz o que você puder para fazer essa informação chegar em mais pessoas. E, ó, se puder também, seja membro do canal, clica no botãozinho aqui. Você também pode contribuir com qualquer valor para o nosso financiamento coletivo. Está aqui o que você precisa saber para poder contribuir com a gente. Seguinte, 5 prefeitos catarinenses de cidades importantes até, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Brusque, Criciúma, publicaram decretos que isentam os pais de apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid na hora de fazer a matrícula dos filhos na escola. No caso de Blumenau, por exemplo, o prefeito escreveu lá no decreto, bonito assim, isso dá aos pais o direito à escolha por imunizar ou não seus filhos. O governador de Santa Catarina, o Jorginho Mello, falou também que, olha, nenhuma matrícula vai ser recusada no estado por causa disso. Quero falar com você, catarinense, um assunto importante. Nenhuma escola de Santa Catarina vai recusar matrícula de nenhum aluno por falta de vacina. Aqui em Santa Catarina, a vacina não é obrigatória. Fica na consciência de cada catarinense a exercer o seu direito de cidadão e resolver sobre isso. E no que ele foi copiado rapidinho pela marmota do Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, que ainda falou isso ao lado de 2 outros negacionistas conhecidíssimos, que têm milhões de seguidores nas redes sociais, o Nicolas e o Cleitinho. O que deixa assim muito claro que o caráter dessa decisão é político, não tem nada a ver com ciência, né? Nem liberdade de escolha. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Pronto, já tem pai negacionista comemorando, achando que vai poder ficar sem dar vacina para os filhos. Mas apesar de eu não gostar de contrariar ninguém, eu não tenho escolha nesse caso. Eu tenho que dizer a verdade. Não existe essa escolha. Esses decretos não valem nada. Legalmente não valem nada. E por quê? Porque a Constituição brasileira deixa bem claro que as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização são obrigatórias. E os pais podem ser punidos se não aplicar nos seus filhos. Segundo que o STF também já reafirmou isso num processo que questionava essa questão da vacina e que chegou lá. A obrigatoriedade da vacina que está constando no Programa Nacional de Imunização, ela é legítima, segundo a Constituição e segundo o STF. O Ministério Público de Santa Catarina já entrou na jogada lá e vai para cima desses prefeitos que estão tentando amolecer para os antivacinas. Por quê? Porque assim é a lei. Te explico. Realmente não se pode negar a matrícula só porque a criança ainda não foi vacinada. Mas lá em Santa Catarina, mais especificamente, inclusive tem uma lei estadual que diz o seguinte: se os pais chegarem para fazer a matrícula sem a comprovação da vacina, eles têm que ser notificados pela escola, entendeu? Quem está falando isso não é o Ricardo Mello, quem está falando isso é o Ministério Público de Santa Catarina. Eles têm que ser notificados e ter um prazo de 30 dias para voltar lá e apresentar o comprovante. Se não voltarem, é obrigação da escola acionar o conselho tutelar,
que pode inclusive pegar esses pais aí, processá-los, eles tiverem que pagar multa, ou pior, em casos graves de insistência no erro, até perder a guarda dos filhos. E tudo isso porque o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid no Programa Nacional de Imunização, o PNI, que é a lista das vacinas que são obrigatórias para todos os brasileiros. E fez por quê? Porque a ciência estudou muito, pesquisou demais, milhares e milhares e milhares de crianças no mundo inteiro e no Brasil também. E a conclusão dessas pesquisas foi de que a vacina é segura, é eficaz, funciona e os possíveis efeitos colaterais que ocorrem muito raramente, mas muito raramente mesmo, também são muito menores do que os benefícios da vacinação. Portanto, tem que vacinar, não é questão de escolha. Não é mais uma questão de escolha, é questão de lei. Por mais tapada que seja uma pessoa anti-vacina, ela não pode escolher não tomar um negócio que já está salvando a vida das pessoas há mais de 200 anos no mundo, que é a vacinação. No caso de Minas Gerais, o Pedro Rousseff, ele é conselheiro municipal da Juventude de Belo Horizonte e por acaso é sobrinho da Dilma também. Pois é, ele já procurou lá o Ministério Público também e já protocolou um pedido de investigação contra o Romeu Zema pelo mesmo motivo. Pessoal, acabei de protocolar aqui no Ministério Público uma denúncia contra o governador Romeu Zema, o senador Cleitinho e o deputado federal Nicolas Ferreira por conta do seu vídeo criminoso de ontem que desincentivava a vacinação infantil em Minas Gerais. Não é possível que alguém em pleno século XXI ainda tenha coragem de deslegitimar a eficácia das nossas vacinas. E aí, gente, não é só sobre a vacina da Covid, não, porque a fala desses três patetas de ontem embarca também a não vacinação das nossas crianças de vacinas essenciais, de doenças que já foram erradicadas do Brasil, tipo sarampo, poliomielite e coqueluche. E aí, recado para os três patetas, de que além de responderem na justiça, quando Minas Gerais voltar a ter uma epidemia dessas doenças, não manda fazer o L não, porque o culpado são vocês três. Porque a lei é clara, Arnaldo. Se está na lista do PNI, é obrigatório e ponto final. O governo que resolver descumprir isso vai ter que arcar com as consequências jurídicas disso. E os pais que não quiserem vacinar seus filhos também vão responder na justiça. Então fica assim muito claro que isso é para criar polêmica, sabe? Para poder sair no noticiário, para fazer média com os negacionistas, para poder tentar angariar voto e angariar apoio político nesse ano que é um ano eleitoral. Mas não vai adiantar nada. Decreto nenhum de nenhum prefeito, de nenhum governador, nem do presidente vale mais do que a lei, vale mais do que a Constituição Federal. Tem que obedecer, entendeu? Realmente, nenhuma criança vai poder deixar de ser matriculada, vai ficar sem vaga na escola porque não tomou vacina. De fato, não pode, mas isso já é assim. Só que se não tiver tomado, vai ter que ser notificada sim. E se os pais desobedecerem a notificação, eles vão pagar um preço por isso e não é um preço barato.